Senhor quer curar pessoas, o Senhor quer curar enfermos, o Senhor quer curar doenças, o Senhor quer curar emoções, né? Deus quer nos deixar inteiros de novo, para que a gente consiga servir o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, de todo o entendimento. E eu sinto que isso pode acontecer a qualquer momento aqui. Então eu quero compartilhar essa palavra, que não é uma palavra longa, mas é uma palavra que me desafia, me impulsiona, me encoraja, me confronta. E eu não vou sofrer os danos da palavra sozinho, né? Vocês vão sofrer comigo. Então vocês, se possível, abram suas Bíblias lá no Salmo 116. Como eu já disse ontem, é fácil pregar com essa música tocando no fundo, né? Pelo amor de Deus. Amém, gente? Todo mundo achou? Eu vou ler o Salmo 116 todo, porque ele é um salmo lindíssimo. Se eu não estou enganado, é um salmo de Davi? Ou é de Asaf? Agora já não sei mais. Então estou enganado, não é nem de Davi nem de Asaf. Mas diz assim, Salmo 116: Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou o seu ouvido a mim, porquanto eu o chamarei enquanto eu viver. A tristeza da morte me cercaram e as dores do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei tribulação e tristeza. Então chamei o nome do Senhor. Ó Senhor, eu te suplico, livra minha alma. Gracioso é o Senhor e justo. Sim, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor preserva os simples. Eu estava abatido e Ele me socorreu. Retorna ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor lidou beneficentemente contigo. Pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Portanto falei, fui grandemente afligido. Disse na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que entregarei eu por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e clamarei no nome do Senhor. Agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Ó Senhor, verdadeiramente eu sou o teu servo, e o filho da tua serva. Tu soltaste as minhas amarras. Oferecer-te-ei o sacrifício de ação de graças, e clamarei no nome do Senhor. Agora pagarei os meus votos na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai o Senhor. Amém? É um salmo muito bonito, é uma poesia. Nesse salmo a gente costuma dizer que eram canções, né? Eu acho hebraico uma língua muito esquisita, então eu não sei como seria cantar isso em hebraico, mas em português é muito bonito. E eu quero que vocês atentem comigo no versículo de número 12. A minha Bíblia diz: o que eu entregarei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Algumas traduções dizem: o que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ou o que eu devolverei, o que eu pagarei, como retribuir o Senhor por tudo de bom que Ele tem feito na minha vida. Nós que somos do Ministério da Música, a gente tem aí na nossa playlist alguns louvores que fazem essa pergunta, né? O que eu posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso te dar por tudo que tu és? Né? E geralmente a gente deixa essa pergunta sem resposta, porque nós costumamos acreditar que nós não temos nada para retribuir ao Senhor, né? Mas Paulo é muito claro quando ele diz que a salvação nós não alcançamos por obra. Mas existem, de acordo com o Salmo 116, 3 coisas que nós podemos fazer ao Senhor em retribuição a todos os benefícios que Ele nos tem concedido. Tudo de bom que Deus
tem dado para nós. E, de acordo com o Salmo 116, tem 3 coisas que nós podemos fazer para retribuir todos os benefícios do Senhor. O primeiro é: beberei ou tomarei o cálice da salvação. Esse talvez tenha aparência de fácil, mas ele não é tão simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer para retribuir todos os benefícios do Senhor para nós é aceitar. Nós precisamos receber os benefícios de Deus para nós. Nós precisamos reconhecer que no dia da nossa angústia, só o Senhor pôde nos socorrer, pôde nos ajudar, pôde nos auxiliar. E nós temos dentro de nós uma coisa chamada orgulho, que para nós é difícil aceitar que Deus fez e eu recebi e acabou. Mas sim, é dessa maneira. Não existe nada que nós possamos fazer de trabalho que vai fazer Deus se impressionar conosco. Deus já conhece o nosso coração, né? Outro salmo diz que Deus sabe do nosso assentar, do nosso levantar, né? Então Deus já conhece, além de conhecer o nosso interior, Deus conhece toda a nossa rotina. Você não consegue ser, diante dos olhos do Senhor, o funcionário do mês, por causa da sua assiduidade, porque você chegou no horário, porque você não faltou, não entregou atestado. Então, a primeira coisa que você pode fazer, e que você deve fazer, é reconhecer que você não podia. Você não tinha poder para se salvar, não tinha poder para se curar. Alguns de nós não tinham poder para salvar o nosso casamento, salvar a nossa empresa, mas o Senhor nos socorreu. Então a primeira coisa que você pode fazer para retribuir o Senhor por todos os benefícios que Ele te tem concedido é aceitar. Então que você seja livre de toda a necessidade de fazer algo para merecer. Aceite que você não merecia, aceite que você não era digno, e aceite que de alguma maneira Deus te escolheu, e Ele escolheu ajudar você. Então recebe. Como quando a gente era criança, o pai dá presente para nós, a criança não fica perguntando: quanto custou? Eu vou ter que limpar a casa para ganhar? Eu vou ter que fazer comida? Quanto tempo para poder pagar? O pai dá o presente, a criança abre o presente, e se ele é bem pequenininho, ele vai brincar com o presente, vai enjoar do presente, deixar o presente no canto. É assim que dura os presentes das crianças, 10 minutos. E é isso que Deus quer que nós sejamos pessoas que aceitem os presentes que Ele escolhe nos dar. O que nos leva à segunda coisa, né? O versículo seguinte, ou o mesmo versículo diz: clamarei no nome do Senhor, invocarei o nome do Senhor, proclamarei o nome do Senhor, né? Todas as Bíblias aí vai dizer isso aí, né? Então depois que você aceita o que Cristo fez por você, você precisa passar a viver uma vida que invoque o nome do Senhor, que clame no nome do Senhor. As pessoas que nos rodeiam, elas precisam ser impactadas por essa verdade que nós descobrimos. E quando eu digo invocar o nome do Senhor, a impressão que eu tenho é que a gente vai parar no meio da rua e vai gritar, né? Jesus, me socorre. Mas quando fala de invocar o nome do Senhor, eu tenho no meu entendimento que o que está dizendo aqui é viver uma vida de testemunho. Sabe assim, quando você se torna o socorro da família, todo mundo tem aquele amigo que fala assim: ai, ora aí, que as coisas estão apertadas. Vocês recebem essas mensagens no WhatsApp de vocês? Que ele sabe que você é cristão, aí aperta o negócio, a pessoa nunca foi na igreja, mas no dia da aflição ela lembra que você serve Deus e que Deus ouve tuas orações. Ai, amigo, ora aí, que a coisa aqui está apertando. Eu falo disso, de você se tornar esse referencial. Sabe, quando a pessoa precisa de Deus e não sabe onde encontrar Deus, ela vir procurar por você. Quando você vive dessa maneira, com as suas atitudes, com o seu trato com o seu familiar, quando a sua casa não é uma casa de gritaria, mas é uma casa de amor, uma casa de perdão, né? No seu serviço ministerial, quando você vem para a igreja, o jeito que você limpa as coisas, o jeito que você arruma as cadeiras, o jeito que você canta, o jeito que você toca, quando você vive uma vida que busca invocar o nome do Senhor, no sentido de, a Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo, que esse mundo anda em trevas. Então lá no seu trabalho,
que talvez seja um lugar de densas trevas, você precisa ser uma lâmpada lá. E Jesus diz que não tem como a gente esconder uma lâmpada embaixo de uma cama. Mas antes a lâmpada ela é colocada no lugar mais alto para que ela ilumine a casa toda. Né? Então é disso que Jesus está falando. Você brilhar uma luz tão forte lá no seu trabalho, que você se torna um referencial de onde está o Senhor. Onde é que eu vou procurar Jesus? Vou procurar na vida daquele rapaz, da vida daquela moça, porque são pessoas diferenciadas, são pessoas que não estão envolvidas com corrupção, não estão envolvidas na fofoca empresarial, né? Não estão envolvidos nos escândalos da empresa, é o funcionário que não aceita propina, é o funcionário que não fala mal do chefe pelas costas, pelo contrário, abençoa a empresa. Se você é um empresário, você é aquele que de todos que sonegam, você é o que não sonega. Ai, mas as coisas vão demorar mais. Não interessa. Por quê? Porque, primeiro, eu aceitei que é Deus que está fazendo as coisas por mim. É Deus que trabalha por mim. Eu não tenho nada o que fazer que possa fazer com que Deus apresse tudo que Ele tem de bênção na minha vida. Deus sabe a hora exata de derramar a bênção sobre mim. Então, se eu vivo essa verdade, eu não preciso viver na correria, na pressa desse mundo de conseguir as coisas. Antes, por não viver dessa maneira, por não viver escravo de mamon, por não viver escravo de dinheiro, de status social, a minha vida vai ser uma vida que diferencia, que destoa das pessoas. Eu vou invocar o nome do Senhor. No que você tem de diferente? O que você tem de especial? Por que está todo mundo louco para perder o emprego e você não está nem aí? Por que você está descansando? Vocês se lembram que Jesus um dia, Ele falou para os discípulos assim: nós vamos passar lá para o outro lado. E aí eles entraram dentro de um barco e começou a cair um toró. O que Jesus fez? Jesus dormiu. Mas Jesus devia estar dormindo tão profundo que os discípulos de Jesus brigaram com ele. Na Bíblia está escrito assim: ô mestre, você não está vendo que nós vamos morrer, você está dormindo? E Jesus, que vivia uma vida, que invocava o nome de Deus, porque onde Jesus estava, as coisas mudavam. Jesus só disse assim: pode parar. E a tempestade calou na hora. E viver uma vida que invoca o nome do Senhor é isso. É você chegar, você dá uma ordem, e as tempestades ao seu redor pararem na hora. E aí eles vão perguntar a mesma pergunta que perguntaram sobre Jesus, porque os discípulos que estavam com Jesus, andavam com Jesus, viviam com Jesus, no dia que a tempestade, na hora que a tempestade parou, eles se perguntaram assim: mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Então quem é você lá no seu trabalho? Quem é você lá na sua casa? Quem é você na sua vizinhança? O que o dono da mercearia, onde você tem a conta, né? Que todo mundo tem uma continha na mercearia, né? Onde você tem a conta que você vai buscar a lata de óleo ali quando acaba na correria do domingo, o que ele diz de você? O que as pessoas falam de você? A sua vida. Quando as pessoas se lembram de você, elas se lembram de Deus? O acesso a Deus por causa de você, ele se tornou mais fácil para as pessoas ao seu redor? Ou você virou mais um pedágio? Né? Nós somos porta de acesso a Deus. Então nós precisamos viver uma vida, primeiro, que aceita que a gente não tem capacidade de salvar ninguém. Não é pelo nosso muito falar que as pessoas vão dar ouvido à nossa pregação. A primeira, quando Isaías fala de Jesus lá em Isaías 53, o primeiro versículo é: quem deu crédito à nossa pregação? Então, de verdade, as nossas palavras pouco têm poder de convencimento, né? Para você ter uma noção de como a gente se perdeu nas palavras, todo mundo sabe do que aconteceu com a Marília Mendonça, né? Na sexta-feira que a gente estava vindo para cá, nós viemos no sábado pela manhã, na sexta-feira o avião dela caiu,
Nada sugestivo, né, para minha esposa que andou de avião pela primeira vez, mas Deus, Deus é que cuida de nós, né? O avião da mulher caiu. Mas o que os crentes estão fazendo? Os crentes estão brigando na rede social, discutindo se ela foi para o céu ou se ela foi para o inferno. Agora você responde para mim, isso é uma postura que invoca o nome do Senhor? Você se aproveitar do luto de uma família. Essa menina deixou um filho de 2 anos de idade. Você se aproveitar do sofrimento de alguém, para a sua tese de quem está condenado e quem está salvo está certa. Vocês me perdoam o que eu vou dizer para vocês, mas eu não acho que isso seja uma postura cristã. Eu não acho que nós devemos entrar nesse tipo de discussão, porque o nosso pastor Luiz fala, e eu acredito piamente no que ele diz, que no céu nós vamos ter 3 surpresas. A primeira é, quem a gente jurava por Deus que ia estar lá dentro, sentado no colo de Jesus, não vai estar. Segundo, quem a gente disse que ia sambar no colo do capeta, vai estar lá com Jesus. E terceiro, o que eu estou fazendo aqui, né? Essas serão as 3 surpresas no céu que nós vamos ter. Porque eu não sei se você se lembra, mas você também não é digno de entrar no céu. Se não fosse o sangue do Cordeiro sobre nós, nós estava tudo lascado. Mas sem dó nem piedade, gente. E a terceira, realmente é uma palavra breve mesmo, mas é para fazer uma baderna dentro de você. Então vamos recapitular, né? O que eu daria ao Senhor em retribuição por todos os benefícios que Ele me tem concedido? Primeiro, eu preciso aceitar tudo que Ele fez para mim. Aceitar que eu estava condenado, aceitar que eu não era digno, aceitar que o meu pecado faz separação entre eu e o Senhor, aceitar que tudo que está dando errado na minha vida, possivelmente a responsabilidade e culpa das coisas são minhas. Nós precisamos e aceitar que a obra de Deus é a única coisa que tem poder para nos redimir. Mudar nosso caráter, mudar o nosso espírito, mudar até as questões do nosso corpo físico. Nosso Deus é milagreiro, gente. Quando Jesus estava preso, lá em Mateus 11 conta essa história de Jesus. João Batista, olha a confusão. Mateus 11 conta essa história. João Batista foi preso, né? Que Herodias fez uma dança lá para Herodes e conseguiu a prisão de João Batista, que o prêmio foi essa dança. E aí João Batista foi preso, ele estava para ser executado, e ele chamou os seus discípulos lá na cela e falou assim: vocês vão até Jesus e perguntam para Jesus se Jesus é mesmo o Messias ou se a gente tem que esperar outro. Detalhe, João Batista batizou Jesus. No dia que João Batista batizou Jesus, desceu uma pomba do céu e uma voz no céu disse: esse é o meu filho amado. Ou seja, depois de toda essa experiência que João Batista teve com Deus, no dia da adversidade, João Batista mandou ir lá perguntar para Jesus que se Jesus era o Messias, o Salvador de verdade. E Jesus mandou responder para João Batista o seguinte: você não está vendo o cego enxergar? Você não está vendo o surdo ouvir? Você não está vendo o coxo andar? Você não está vendo o evangelho do reino sendo apregoado nas cidades? Então sim, eu sou o Messias. Então Jesus está dizendo isso para nós, que todas essas coisas, toda essa coisa do evangelho do reino, tudo isso, o cego vê, o surdo ouvir, o coxo andar, o doente sarar, tudo isso já está pronto, feito, é só nós aceitarmos que isso não parte de nós, mas isso vem do Senhor. E aí então nós passaremos a viver uma vida que invoca o nome de Jesus nos lugares onde nós estamos, acalmando as tempestades dos lugares onde nós estamos inseridos. É lá nos seus vizinhos, a sua casa ser uma casa referencial. Por que da mulher perguntar para o marido: mas por que você não é igual a ele? E do marido perguntar para por que você não é igual a ela? E os dois dizer assim: tem alguma coisa diferente naquele povo. Eu digo que se você viver uma vida com Deus, assim, de verdade, uma vida que invoca o nome do Senhor, até sua comida fica mais gostosa.
eu tenho um pai e uma mãe que são homens de Deus, assim. Minha mãe e meu pai é um casalzinho assim, que você olha para eles, porque eles buscam por viver a vida de Deus, mas na vida deles, no cotidiano. Isso é uma coisa que eu aprendi e eu levei para a minha vida de casado agora, a abençoar a nossa casa. Porque na casa do meu pai e da minha mãe, nada quebra. Mas nada quebra. Sabe o que é o cano não entupir? Aí você fala assim, o encanamento muito bem feito. Eu digo, gente, a casa nova, tem casa nova que o encanamento não funciona. Vocês acreditam mesmo que isso não é bênção de Deus para a nossa vida? Uma casa onde o eletrodoméstico não quebra, não queima, uma casa onde o encanamento funciona. Você tem noção da dificuldade que é desentupir, limpar uma caixa de gordura? Então, se você não tem esse problema, se você nunca limpou uma caixa de gordura, eu desejo que você limpe uma caixa de gordura, você reconhecer a bênção do Senhor quando a sua caixa de gordura não entupir, que é bênção de Deus, gente. Limpar a caixa de gordura é luta. São essas pequenas bênçãos que a gente deixou de notar, mas que são cuidado de Deus. Vocês estão aqui a 1 hora do centro de São Paulo. Você sabe que o povo nessas rodovias aqui, eles morrem assim como se fosse sair para trabalhar e não voltar de casa. Morreu ali na rodovia, todo mundo morre ali. Você tem noção de que sair e voltar do seu trabalho todos os dias é uma bênção do Senhor? Você sair para trabalhar e voltar à sua casa, tudo que tem lá, até seus porta-retratos, está do jeitinho que você deixou, até aquela sua poeirinha de estimação que você não consegue passar o pano ali, que você não alcança, se é baixinha, até a tua poeira de estimação está lá, sua casa cuidada. Isso não é cuidar de Deus? Não faltar combustível no seu carro, ou o seu radiador não enguiçar no meio da estrada. Terror é quando estoura radiador no meio da estrada, pelo amor de Deus. Você ter condições de bancar essa vida é simples, mas está tudo pago. É bênção de Deus para nós. Então aceita. Para de murmurar dessa vida que você tem, mas que você não gosta. Aceita suas limitações de inteligência, limitações financeiras. Não queira viver uma vida para aparecer para as pessoas. Sua vida precisa invocar o nome do Senhor. E o terceiro então eu pagarei todos os meus votos na presença do seu povo. Aí a gente acha que voto não vou comer carne, eu vou fazer jejum, eu vou raspar a cabeça, vou andar descalço, vou fazer voto de nazireu. Tudo que a gente fala de voto, a gente associa a uma coisa extremamente espiritual. Mas o voto nada mais é do que um acordo. Se você vive uma vida que invoca o nome do Senhor, sua palavra não faz curva. Então a gente faz alguns acordos ao longo da nossa vida. Por exemplo, quando a gente se casa, eu fiz um voto com a Yasmin. Um voto que envolveu as nossas famílias, que envolveu a justiça do país, que envolveu a igreja, que envolve toda uma coisa, porque a partir de agora o que é meu é dela, o que é dela é meu. Então nós temos um acordo. Quando você faz um financiamento do seu carro, da sua casa, você também fez um acordo, você fez um voto. Qual é o voto? De que todo dia nessa data, o dinheiro da prestação dessa casa, desse carro ou do seu do que quer que você tenha comprado, vai estar lá na conta do seu credor, de quem te vendeu, porque quem te vendeu, vendeu na confiança. Hoje em dia o financiamento até que não é na confiança, que até teste de DNA para ver se seus filhos são seus filhos, você tem que fazer, que eles pedem tudo da sua vida, né? Mas esse é um voto. Dizer assim, amanhã eu pago, é um acordo. Então, se nós vivemos uma vida que invoca o nome do Senhor, por que que os crentes viraram a pior raça de pagamento da terra? Porque de primeiro, se você já é cristão mais antigo, eu era cristão na época que ser crente não era moda, né? A gente era perseguido. Eles falavam as coisas que a língua da mulher crente era do tamanho da saia, do comprimento da saia. Vocês passaram por isso, né? Mas o crente era tido como honesto.
Eles faziam, você dizia que era crente, eles vendiam qualquer coisa para você. Hoje em dia você diz que é crente, misericórdia. Misericórdia. Por que que hoje, né, quantos divórcios pastorais durante essa pandemia aí? Por que nós não conseguimos mais honrar os nossos votos? Quando a gente nasce a criança, nós apresentamos a criança para Deus. Naquele dia, a gente fala amém, mas a gente não ouve o que é orado, mas nós estamos fazendo um voto diante de Deus, de toda a igreja, dizendo que nós vamos criar os nossos filhos de acordo com os princípios do reino do Senhor, dizendo que nós vamos ensinar os nossos filhos a amarem a igreja, a amar as coisas de Deus, a amar as pessoas. Por que que os nossos filhos não gostam da igreja então? Onde é que está a falha nesse voto? Quando a gente faz o voto do gabinete, aquele irmão que te pede a oração em segredo, você fala assim, fica tranquilo, eu não vou contar para ninguém. Confia, né? Confia. Fofoca é traição de voto. Porque tudo que a pessoa te conta em confidência, está lá implícito um acordo entre vocês dois que não vai sair dali. Então vocês me perdoem, de verdade, eu não queria ser grosso às vezes, talvez as minhas palavras soem um pouco duras, mas não é disso que eu estou falando. Porque nós nos perguntamos constantemente, Deus é muito bom, Deus é bom para você? Deus é muito bom para nós, gente. Deus é muito bom para nós. Deus é muito bom para nós. E eu no meu coração, eu vivo me questionando o tempo todo, Deus, o que um dia eu vou fazer para poder retribuir só os livramentos? Eu usei drogas dos 14 aos 19 anos. E quando eu falei, você usou droga, né? Essa cara aqui, no máximo, fumou um baseado, tomou uma cerveja. Gente, eu usei o que você imaginar. Eu gostava muito de solvente. Então assim, para você ter uma noção, eu gostava de bom ar, de desodorante, de thinner, benzina. Tem um trem aí, se você é construtor, você deve conhecer, chama anti-respingo de solda. As fitas VHS, não tinha as fitas VHS de vídeo? Eu fiz chá de todas as que tinham na casa dos meus pais, todas. Que era um trem que você arranca a parte preta ali da fita, bota na água fervendo, deixa abafar, igual faz chá, e depois você toma aquele líquido. Não estou dando ideia não, pelo amor de Deus. Isso fora as drogas tradicionais, né? Maconha, cocaína, crack, droga de balada, rave. Gente, eu não ter ficado doido, não ter me dado uma overdose, eu não ter tido um aneurisma, sei lá, de repente ficado deficiente, né? Vocês têm noção do tamanho do livramento de Deus para a minha vida? Como é que eu vou retribuir tudo isso que Deus fez? Como? Primeira coisa que eu preciso é aceitar que eu não tinha capacidade. Eu não tinha capacidade, porque primeiro eu não vi o meu futuro. Isso fazem 18 anos que eu comecei a minha drogadição. Ou seja, a minha vida, eu tenho mais tempo hoje de história com a droga do que eu tinha antes, porque eu comecei aos 14, hoje eu estou com 32. Então assim, a droga deixou uma marca na minha vida, que hoje ela é mais longa do que o tempo que eu passei sem nunca ter experimentado. Mas só Deus tem poder para me fazer continuar. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar de ser besta. Não é 50 anos em casa de recuperação, não é indo em narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, ou o que quer que seja, mas é você aceitar que você não consegue. E se Jesus não tiver misericórdia da sua vida e não te ajudar, você nunca vai conseguir. A segunda coisa é viver uma vida que invoca o nome de Jesus. Quem olhar para você tem que falar assim, esse cara é diferente.
Esse cara resolve problema diferente. Esse cara lida com as situações diferentes. Esse cara lidou com a pandemia diferente. Todo mundo endoidou, todo mundo faliu, todo mundo separou, mas a casa desse cara está redondinha, ele prosperou, o casamento está mais forte, os filhos, meu Deus, coisa mais linda. Ao invés dos filhos saber tudo que, quando eu digo que meus pais são homens de Deus, durante a pandemia, os filhos do mundo aí conheceram todos os jogos, todos os desenhos, tudo que passa na Netflix, até o que não deve. A minha mãe, professora, ela usou a pandemia, como eles não estavam indo na escola, minha mãe alfabetizou todos os netos que moravam perto dela. Eu tenho um sobrinho de 5 anos que chama Augusto, que ele cantou meu pai, ele conseguiu fazer meu pai comprar uma pista da Hot Wheels para ele, falando assim para ele: eu quero uma pista da Hot Wheels, mas é cara, porque tinha 2,9. Ele não sabia nem segurar um lápis antes de começar a pandemia. Então, assim, uma vida que provoque diferenças positivas na vida das pessoas, sabe? Quem passar por você tem que sair melhor, tem que sair, mas seu impacto na vida das pessoas tem que produzir melhoria para elas. E terceiro, vamos primeiro ter cuidado com os acordos que a gente faz. Porque se você tem uma vida difícil como eu tinha, a gente é o rei de fazer voto que não vai cumprir, né? Ai, mãe, essa é a última vez, não faço mais isso. Passa a onda, vai lá e faz. Eu tinha muito medo de morrer. Então, quando a onda batia muito forte, eu dizia: Deus, se o Senhor me tirar dessa, é a última vez que eu uso. Deus toda a vida me tirou. Pergunta se foi a última vez que eu usei. Então nós precisamos começar a viver uma vida de votos verdadeiros, não de votos mentirosos. A Bíblia fala sobre o voto do tolo, que era melhor você não fazer. E aí, no meio de todos esses votos que a gente faz na vida, contrato de aluguel, gente, o pessoal faz contrato de aluguel, aí o pessoal sai da casa. Como assim? Como é que as pessoas saem? Como é que um crente sai da casa e a casa está pior do que quando ele entrou na casa? Que tipo de rastro a nossa caminhada está deixando na vida das pessoas? E antes desse voto todinho, a gente se esquece do principal voto da nossa vida, que a gente fez um voto de entregar a nossa vida totalmente para o Senhor um dia. Quando a gente aceita Jesus, ou é Jesus que aceita a gente, não sei. Mas quando a gente vem aqui para frente, ou lá nas nossas orações em casa, ou quando a gente foi alcançado por alguém que nos evangelizou, você fez um voto, dizendo que você dava a sua vida toda para Jesus. Então o pastor Cristiano costuma fazer essa brincadeira, e eu vou fazer com vocês. Quantas vidas você tem? Pode responder para mim, quantas vidas você tem? Uma, não é? Todo mundo aqui tem uma vida. Aí você pegou essa uma vida e deu para Jesus, não foi? Então quantas vidas te sobrou? Ou você virou gato e a gente não sabia, agora você tem 6 vidas. Então, se você tinha uma só, você deu para ele a única que você tinha, não te sobrou nenhuma, por que você vive como se ele não fosse o dono da sua vida? Por que a gente insiste em tomar decisões sem que ele saiba, sem que ele esteja presente, sem que ele nos guie pelo caminho onde a gente tem que seguir? Por que a gente se mete em furada sem consultar a Deus e depois Deus é obrigado a dar uma estratégia de saída para nós? Você tem noção que se Deus não tivesse misericórdia, uma boa parte dos problemas da sua vida, Deus ia dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso aí. Mas Davi, Asaf, eu acho que foi Davi, ele diz o seguinte: retorna o teu descanso à minha alma,
pois o Senhor lidou beneficentemente contigo. Pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então não importa a quantidade, o montante de decisões ruins que nós fizemos ao longo da nossa vida, Deus ainda é quem livra a nossa alma da morte, os nossos olhos das lágrimas e os nossos pés de tropeçar. Amém? Meu Deus do céu, eu ainda estou falando. Vocês entenderam o que eu quis dizer com relação a que nós temos sim algumas responsabilidades dentro de tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós? Que aí lá no Novo Testamento Jesus conta uma parábola, não sei que parábola é, mas o final dessa parábola é: a quem muito é dado, é muito cobrado. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, inclina sua cabeça aí agora. Passa um pente fino aí na sua vida. Antes da gente se analisar se nós estamos vivendo de acordo com isso, lembra dos benefícios que Deus já te fez. Olha aí os pais, olha aí esses filhão bonitão no seu colo, né? Os filhos são uma herança do Senhor. Olha aí esse maridão, essa esposona. Se lembra que todo dia você tem comida no seu prato. No dia da chuva você está abrigado da chuva, da tempestade. Mesmo que seja numa casinha pequenininha de madeira, mas você não toma chuva não. Lembra que todo dia, às vezes você pega a rodovia de moto, e é o Senhor quem te impede de cair. O para-choque da moto é você. Você cai de moto, você perde uma perna, não custa nada. Olha o tanto de gente que morreu aí em 2020 e 2021 por conta da Covid. Às vezes você pegou, tá aí bonitão, Covid não fez nada em você. Vocês têm noção da quantidade imensa de benefícios que Jesus tem dado para nós? E eu nem estou falando da salvação da nossa alma, porque que a gente merecia e era destinado para o inferno tem que ser uma consciência que nós não podemos perder nunca. Nós não éramos dignos de estar diante do Senhor, porque nós somos pecadores e o nosso pecado é que faz separação. Mas por causa do sangue de Jesus, quando Deus olha para nós, Deus não vê o nosso pecado, Deus vê Jesus em nós. Então Ele nos recebe como o Pai recebe o Filho. Agora passa para outra coisa. Você tem recebido livremente, com humildade, os benefícios de Deus para a sua vida? Ou você ainda vive com o pensamento de que isso é fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, da sua honestidade, de como você é um bom cidadão? Você tem aceitado de graça a salvação do Senhor? O que me leva à segunda pergunta. Sua vida tem invocado o nome de Jesus? Você tem sido um referencial, um diferente, o sal na comida, né? Como a Bíblia fala que nós somos o sal da terra. A sua presença torna as coisas mais saborosas. Porque se o sal perde o gosto, ele serve apenas para ser pisoteado pelos homens. Então eu quero te dizer uma coisa: se você vive lá no seu trabalho pisoteado pelo seu chefe, infelizmente a sua presença não tem feito a diferença na empresa. Se você é pisoteado pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, sua vida perdeu o gosto. Você precisa voltar a brilhar, voltar a ser sal. E terceiro, como estão os seus votos? Como estão os seus contratos, os seus acordos? Você é um homem de palavra, uma mulher de palavra? Você é uma pessoa confiável?
Porque o nosso Deus, Tiago 1 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. E aí diz o seguinte, que nós podemos pedir para o Senhor qualquer coisa, mas pedir com fé, porque é impossível se aproximar desse Deus e não ser abençoado por Ele. Então, como estão os seus votos? Você tem honrado o seu casamento? Você tem honrado os seus filhos? Você tem honrado seus credores, aquela compra parcelada, os seus financiamentos? Como é o seu testemunho no comércio? As pessoas fazem fila para negociar com você, ou elas fogem de ti mais que o diabo foge da cruz? Se você queria descobrir o que fazer para que esse Deus se agrade ainda mais da sua vida, eis aqui 3 coisas. Deve ter mais, mas eis aqui 3 coisas que você pode e deve fazer para retribuir o Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na sua vida. E Deus não tem falhado conosco. Amém? Posso orar com vocês? Pai, eis-nos aqui mais uma vez diante da sua presença. E a minha oração é que o Senhor toque o coração de cada um que está presente aqui, a começar do meu. Pai, o Senhor nos recebe de modo tão amoroso, o Senhor é tão cuidadoso conosco. O Senhor não aponta as nossas falhas, mas quando nós estamos diante de Ti, nós reconhecemos que somos falhos diante da Tua santidade. Mas em momento algum o Senhor nos chama de mentirosos, o Senhor nos chama de adúlteros, o Senhor nos chama de mau caráter. Pelo contrário, o Senhor sempre que fala coisas para nós, o Senhor profetiza coisas boas a nosso respeito. O Senhor nos chama de filhos, o Senhor nos chama de amados. O Senhor constantemente nos faz convites: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor constantemente nos convida a parecermos mais contigo. O Senhor não nos acusa, o Senhor não nos enfrenta, o Senhor não aponta as nossas falhas, nunca deseja nos envergonhar. Mas é impossível nos aproximarmos de Ti e não perceber que o Senhor tem coisas diferentes de nós, que o Senhor se comporta de um modo diferente do nosso, que o Senhor faz coisas muitas vezes pela nossa família que nós não fazemos, que o Senhor faz coisas pelos nossos chefes ou pelas nossas empresas, pelos nossos funcionários que nós não fazemos. O Senhor faz coisas pela nossa cidade que nós que moramos aqui, que vivemos aqui, não fazemos. Sim, porque é o Senhor que faz descer a chuva do céu, é o Senhor que faz germinar a planta no chão, é o Senhor que dá o crescimento para essa planta, é o Senhor que torna próspero todos os agricultores dessa região, é o Senhor quem dá emprego para quem vive disso, é o Senhor quem providencia para que a comida chegue no nosso prato. Nenhuma dessas coisas seria possível se o Senhor não fizesse assim. Por isso, na tarde de hoje, Deus, anoitecendo o dia, nós queremos nos humilhar diante do Senhor, dizer que carecemos da Tua graça sobre nós. Não existe nada que nós possamos fazer que nos torne aptos para ser salvos, participantes da glória de Deus contigo. Nós recebemos a Tua salvação, nós recebemos fortalecimento, nós recebemos esperança, nós recebemos fé do Senhor na noite de hoje, porque nós precisamos para enfrentar os dias que estão por vir. Deus, nós queremos viver uma vida que clama pelo Teu nome onde quer que nós estejamos. Homens e mulheres que dão testemunho a respeito de quem é o Senhor. Nos lugares onde nós estamos, desde o mais novo, a criança que brinca na rua com os seus vizinhos, uma boca que não tem palavrão, brincadeira que não tem corrupção, não tem pornografia, não tem maldade, Senhor, ao mais velho,
lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo, pessoas que se tornam referências de busca, pessoas que se tornam acesso a Deus, quando quiserem procurar pelo Senhor, procurar pelo cuidado do Senhor, que sejam essas pessoas aqui, que se tornem portas celestiais em toda essa cidade, como o Senhor diz lá no Salmo 24, levantai portas às vossas cabeças. Então que os meus irmãos em Porto Feliz, lá onde eles moram, em cada bairro dessa cidade, que eles sejam portas com as cabeças levantadas nos seus bairros, nos seus quarteirões, nas suas vizinhanças, para que o Rei da Glória entre e mude a história daquela região, mude a história daquelas famílias, mude a história dessa cidade, Senhor. Nós clamamos por isso. E Deus, levanta homens e mulheres de valor nessa cidade aqui, da comunidade apostólica Vida em Cristo, cujos acordos são honrados, cujos acordos são levados a sério, desde o voto que fizemos de entregar a nossa vida ao Senhor, passando pelos nossos casamentos, pelos nossos matrimônios, a criação dos nossos filhos, os votos para comprar as coisas, que nós sejamos bons pagadores, conhecidos pelo zelo com o nosso nome. A tua palavra diz que mais do que muitas riquezas, o bom nome ainda é melhor. Pai, que cada um de nós reconheça e perceba que quando nós fazemos negócios na cidade, nós fazemos negócios no teu nome. É o Senhor quem vai ser envergonhado ou engrandecido, dependendo da nossa postura. Então nos ajude, Deus, a ter postura, a negociar como o Senhor negociaria, a não emprestar dinheiro com usura, a não cobrar juros exorbitantes, a pagar tudo o que fez acordado no dia, a cumprir as promessas que fez para os filhos, quando diz, depois o pai compra, então ir lá o pai comprar, para ensinar o filho a importância de ter palavra, para que então o Senhor seja engrandecido com os nossos atos. Eu oro por isso no nome de Cristo Jesus, amém.